Olá, está começando mais um AGS Podcast, eu sou Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar a se inscrever no canal da AGS no YouTube. Não se esqueça de marcar o sininho para que você receba as notificações cada vez que um conteúdo novo é publicado lá no canal. Nós também estamos no Instagram, então segue a gente lá no AGS Oficial, @AGSOficial. Lá você pode acompanhar as principais ações da entidade, siga a AGS e compartilhe com seus amigos. A gente tem uma meta, gostaríamos de chegar a 1.000 inscritos esse ano, então a sua contribuição aí é fundamental. Lembrando, que toda semana a gente tem episódio novo aqui no AGS Podcast e eles são transmitidos também para todas as plataformas de áudio. Então não deixe de conferir episódios anteriores, tem bastante assunto de qualidade produzido para você. Essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Acesse o site da Mútua em www.mutua.com.br e confira os benefícios de ser um mutuário. Siga também o Instagram do nosso patrocinador em @mutua.sc. Hoje, para conversar, a gente está recebendo aqui o nosso colega João André Duarte, que é corretor de imóveis e vem bater um papo muito bacana com a gente sobre o mercado imobiliário. João, seja muito bem-vindo. Você sabe que... Obrigado, Miguel. Obrigado pelo convite, Karine também. Mas você falou sobre João, eu já vou falar... Eu não conversei com vocês antes, mas esse é o nome mais comum que existe e ao mesmo tempo original. Lá em casa nós somos uma casa de 7 Joãos. São os dois, meu pai, meu sogro, eu, mais 2 filhos e mais um cunhado. Então a gente está acostumado quando chama de André porque tem muito João lá. Sim, e a minha confusão já te explico. Quando a gente estava combinando, tu foi convidado e tal, ela passou o teu nome várias vezes, eu escrevi o teu nome várias vezes, mas meu nome é Miguel João. Ai, que legal. Então eu tenho uma dificuldade, quando a pessoa tem nome composto e o João é primeiro, às vezes eu faço inversão. E com o João, eu faço esse problema no sobrenome dele, eu inverto o sobrenome dele. Isso é batata. João, eu troco sempre. Que legal. Mas bacana, muito bem, muito obrigado, aliás, gente, pelo convite. Espero poder contribuir com vocês. Aqui, parabéns pela plataforma, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu acho muito bacana o compartilhamento do conhecimento. Com certeza isso já faz o setor de vocês estarem à frente de outros que às vezes não está fazendo essa ação. Então, que o nosso bate-papo aqui possa agregar valor na vida de alguém e já foi o suficiente. Bacana. Então, para aquecer, vamos começar perguntando quem que é o João André. Bom, primeiro a gente estava até falando aqui sobre um assunto antes de iniciar. Eu não consigo falar do João André sem falar de quem ele é filho primeiro. Então, ele é filho de Deus, sou apaixonado por Jesus Cristo, sou marido da Jéssica, a famosa Dona Bênção, para quem conhece. Conheço a Dona Bênção. Eu conheci. Eu entendi o poder das palavras quando eu tinha uns 20 anos mais ou menos. No começo do nosso namoro eu só chamava ela de Dona Encrenca e ela era encrenca. Depois eu mudei as palavras para Dona Benção e ela virou uma benção. Já estamos há 15 anos juntos e 13 anos que ela é uma benção na minha vida. Pai do João Augusto, pai do João Bernardo. Sou apaixonado pelo mercado imobiliário, vivo de vendas, gosto muito de vender, porque vender é se relacionar, é fazer amigos, novas conexões, network. E eu sou apaixonado pelo nosso setor, pelo que a gente vai falar aqui. É algo que eu vivo no dia a dia, é algo que eu sei fazer e é algo que, graças a Deus, tem ajudado outras pessoas também, do nosso time e outras pessoas que vêm crescendo nesse mercado também de maneira profissional e tentando trazer uma inovação para o mercado, que é justamente o que a gente está fazendo aqui, o compartilhar. Porque há alguns anos atrás, a gente via muitas pessoas falando sobre o segredo do seu negócio, o pulo do gato, não posso divulgar, não posso falar, posso ensinar até aqui, porque senão... Isso hoje em dia não existe. Uhum. A grande verdade é que a gente vive a era do compartilhamento. Então, aquele que mais cresce é o que mais compartilha, é o que mais ajuda, é o que mais contribui para o crescimento de outras pessoas. Então, por isso que eu aceitei o convite de estar aqui para poder reconhecer vocês. Parabéns pela iniciativa, porque isso certamente está ajudando alguém que está do outro lado da tela vendo esse conteúdo.
E é bem engraçado, né, João? Porque dá pra ver que tu é apaixonado, de fato, por venda de imóveis e tudo. Mesmo porque eu conheço desde a época que tu tava lá na UDESC, né? É verdade. E pra fazer engenharia de produção, né? Isso. E ele desistiu pra continuar nesse caminho de corretor de imóveis. Então, eu vi, assim, que não, realmente ele é apaixonado por isso. Essa história é bacana, porque eu comecei a trabalhar desde os 12 para 13 anos e eu sempre trabalhei em chão de fábrica. Hoje de manhã, inclusive, eu estava contando para o nosso time lá sobre uma fase da minha história que foi muito engraçada, porque vim de família extremamente simples, né? Meus pais sempre assalariados, minha mãe trabalhava na parte de limpeza, então sempre com o sonho de poder, de alguma maneira, crescer na vida e tudo mais. Então comecei a trabalhar muito cedo para ajudar em casa e poder ter, de uma certa forma, o meu dinheiro. E dos 13 até os 23, eu trabalhei em chão de fábrica, fiz técnico mecânico industrial, então sou formado técnico, levei 1 ano e meio para conseguir passar na UDESC, não sou CDF como a Karine, assim, que passa tudo na primeira, mas foi pela raça mesmo. Então, na época da juventude, gazei muita aula, então depois tive que pagar cursinho pro Ciro do Exato lá. O Ciro levou alguma grana. Eu também fiz cursinho no Exato, a Jéssica também fez cursinho no Exato. Mas era bom, né? Era bom demais, era bom. Tinha Isso era bom. O ruim era ter amigo que me encontrava e falava assim: pô, João, vai se formar no cursinho quando, cara? Só faz cursinho e não passa na faculdade. Essa era a piada, né, cara? Então aquilo ali pra mim virou um desafio, porque eu comecei a morar sozinho aos 15 para 16 anos, meus pais se mudaram de Joinville, e aí aquilo ali pra mim foi um ponto bem forte assim na minha carreira de amadurecer, e aí eu comecei a acreditar sobre essa questão de me tornar engenheiro, de estudar engenharia de produção, tentar passar numa faculdade, numa universidade estadual. E quando eu passei, depois de 1 ano e meio, eu conheci o mercado imobiliário, que é o nosso tema aqui, e foi muito interessante porque eu conheci o mundo de vendas quando eu já estava no 2º ano praticamente de engenharia, estava quase na metade do curso. E quando eu conheci o mercado imobiliário, de fato, eu falei, poxa, é isso aqui. Eu acho que todo mundo tem que, na vida, agarrar aquela oportunidade quando ela aparece, que teu coração bate, que ao mesmo tempo dá emoção e dá medo, e se agarrar mesmo com paixão naquilo. E eu encontrei o mercado imobiliário e falei, poxa, é isso aqui que eu quero fazer para mim. Gostei. Até então, eu só estava tentando, trabalhando, talvez, como a gente comentou aqui, buscando um bom salário, buscando algum resultado por conta de dinheiro, onde pagava mais, mas não era algo que eu fazia com paixão, não ardia o coração. Mas quando eu ingressei no mercado imobiliário, eu deixei até o sonho de engenheiro para trás. Foi algo mas tu conseguiu depois de 1 ano e meio, né? Eu acho que vale as conquistas. A gente não perde nada de conhecimento. Verdade. Eu digo que nesse momento da minha carreira, eu passar no cursinho, esse 1 ano e meio me ensinou muito sobre persistência, perseverança, acreditar. Eu tenho uma frase que fala que é bater até abrir, então eu bati até abrir mesmo. Para mim, o entrar na faculdade foi mais importante talvez do que se eu tivesse concluído. E aquilo ali naquele momento me ensinou muito. E essa persistência eu trouxe para dentro do mercado imobiliário e me ajudou. Me ajudou porque a gente sabe que é um mercado onde, para quem é do mundo CLT, você ingressar no mercado autônomo, onde você não tem garantia de ganho, você não tem salário. E é um mercado, infelizmente, ao mesmo tempo muito prostituído, então muita gente entra no mercado por dinheiro, mas às vezes acaba até queimando, né, a nossa profissão. Mas graças a Deus, assim, depois, nesses 10 anos de carreira, eu vi que tem muita gente boa também, que leva a sério, que é apaixonado pelo mercado como eu, que está fazendo um baita trabalho, amigos aqui de Joinville, a gente tem escritório em Balneário Pissarras também, no Litoral também, estão fazendo um trabalho fantástico. Isso é muito legal. Quando você vê, eu acho que vocês devem ter essa mesma alegria como engenheiros, né? Quando você vê pessoas performando no mercado da engenharia e você vê, poxa, alguém fez algo novo, né? Acho que a inovação ela é sempre bem-vinda em todos os negócios. E no mercado imobiliário não é diferente, né? Sim. Tu comentou essa questão da engenharia, né? Nós aqui somos engenheiros civis. E a engenharia civil ela é uma atividade que tem um leque tão grande de possibilidades profissional que talvez seja essa a grande particularidade entre o engenheiro civil e as demais engenharias. Não em demérito entre elas, nada, mas é que a gente
está mais conectado com a construção civil, e a construção civil ela é muito ampla. Verdade. Eu sou engenheiro civil, sou corretor de imóveis também. Que legal. Porque lá no início da faculdade, a minha família sempre atuou também com serviços. Então eu acabei entrando na faculdade com aquela visão técnica, de que, poxa, eu vou aqui desenvolver projetos depois de formado e tal, mas como é que funciona o mercado da engenharia? Como é o mercado da negociação desses imóveis, da produção desses negócios? E aí tinha amigos do mercado imobiliário e nessa conversa me fizeram a sugestão, faça um curso de operações imobiliárias, um curso técnico, tu vai aprender um pouquinho mais esse universo e tal. E aquilo foi tão importante porque eu sigo dentro da engenharia, mas a minha formação ela voltou mais para o mercado da construção civil, relacionado com o mercado imobiliário, incorporação, viabilidade, porque é onde sempre eu achei que estava a mágica do negócio. Que legal. É você chegar de frente para uma gleba que está tomada de vegetação, porque ela está daquele jeito desde que a terra é terra, e você produzir a transformação, mas o produzir essa transformação imaginando quais elementos as pessoas gostariam de ter aqui, como é que eu posso criar um espaço que desperte o interesse nas pessoas. E eu entendo quando tu comenta, né, desse impacto que o mercado imobiliário causa, porque é também uma parte do que eu sinto e talvez é o que mais tenha me levado ao caminho da incorporação. Que legal. Porque só o caminho técnico não era suficiente para mim. Então, essa parte de mercado é legal. Tu comentou, né, que vocês hoje têm escritório também fora de Joinville, mas como é que tu está sentindo hoje o mercado na região aqui? Porque a gente passou por um período, né, que foi um período de bastante retração. E, como eu te falei, como eu trabalho também com esse campo de viabilidade, a gente percebia uma retração muito grande, que estreitava até a margem de investimento. E ali, pós-pandemia, parece que deu um up, né? Como é que vocês têm percebido isso? Como é que está a situação do escritório? Como é que tem evoluído nesse sentido? Então, assim, Miguel, nesses 10 anos eu passei por vários ciclos no mercado imobiliário, né? E antes de a gente falar desse último, a gente, olhando esse parâmetro, quando você consegue ter uma visão mais drone alto do mercado, você consegue perceber que o mercado é cíclico e que de 5 a 7 anos isso está tendo alterações, cada alteração com uma situação específica. Eu falo que o brasileiro ele é um empreendedor e ele consegue empreender porque o nosso mercado, o nosso país, ele é um país que ele é a prova de crise. A gente vive passando por momentos de crise. A gente teve a pandemia, como você falou, mas antes teve crise dos caminhoneiros, teve governo Dilma, teve várias situações que a gente foi passando onde o mercado imobiliário, por ser uma grande engrenagem, ele acaba sendo de alguma maneira afetado. Às vezes ele é o último a ser atingido por uma questão de segurança e solidez. Quando você investe no mercado imobiliário, a gente está investindo, né, em algo concreto de fato, então tem muitos investidores ainda que gostam disso. Eu gosto desse investimento, desse tipo de investimento. Então eu invisto inclusive na nossa área, no nosso segmento, justamente por isso, por essa solidez. E também tem a questão a retração, o tempo de reação do mercado imobiliário, que às vezes também, em alguns momentos é mais rápido e outras acaba sendo mais lento. Eu vejo que sempre a gente está passando por momentos que a economia ela acaba de alguma maneira também impactando. Por exemplo, agora a gente está com um momento de Selic alta, então as aplicações, por exemplo, você tem opções de retorno sem ter nenhuma dor de cabeça, né? Uma renda fixa trazendo uma rentabilidade para ti, que às vezes você não precisa ter que ir para o mercado imobiliário, mas eu sempre uso o mercado imobiliário como uma diversificação. Então, para responder a tua pergunta, o nosso resultado ele tem sido crescente, inclusive depois do ano passado, né? Que a gente viveu um ano de eleições aí da presidência, e a gente até pensou que teria talvez uma retração, mas o nosso escritório ele continuou crescendo. Aí tem uma questão de foco, né? Nós trabalhamos com foco em lançamentos. Então eu não trabalho com aluguel, não trabalho com imóvel de terceiro, a gente não trabalha com venda de terreno, galpão,
Então, o nosso trabalho de assessoria de investimentos, ele é nichado na área de lançamentos, no mercado de médio e alto padrão. Então, esse mercado é um mercado que a gente conseguiu construir uma carteira e a gente trabalha ensinando quem ainda não investe no mercado imobiliário como ter esse resultado, para que as pessoas possam ver o mercado imobiliário como uma diversificação e algo com segurança, com solidez. Não é que o mercado imobiliário é a melhor opção. Eu sempre falo que não existe a melhor opção. Eu acho que a gente sempre tem que ter o risco diluído, diversificado. Então, a velha e boa história sobre os ovos na mesma cesta. A gente diversificar isso é bom, sim, você ter o seu capital lá aplicado, tendo rendimento, eu tenho também. Mas é importante a gente trazer para o mercado imobiliário para ter essa solidez. Então, respondendo a tua pergunta, Miguel, o mercado imobiliário para a gente, eu posso falar também de um cenário regional, Joinville, Balneário Pissarras, onde que a gente atua. Balneário Pissarras, as vendas elas estão muito mais aquecidas do que Joinville. Se eu for fazer esse comparativo agora mais externo do que interno. Falei um pouquinho de nós, mas agora falando um pouco externo. Por que Balneário Pissarras está nessa crescente, por exemplo? Porque é a bola da vez, porque existe uma série de investimento de várias incorporadoras de várias cidades ali na região. Tem a situação de Balneário Camboriú, Itapema, Praia Brava, que o trânsito ele acabou se tornando um vilão, então é uma região que está muito afogada com relação a essa parte de logística. Então Balneário Pissarras tem essa vantagem, tem a questão da bandeira azul, tem vários projetos inovadores que estão para ser lançados lá, como o Pier Park, como o parque ambiental na cidade. Então é uma cidade para quem é mais família, para quem gosta de praia e que tem um potencial de crescimento e valorização que está sendo fantástico. Foi a mesma coisa que aconteceu quem investiu em Itapema 15, 20 anos atrás. Então uma cidade, quando ela é nova e ela tem um planejamento ordenado de construção e existe investidores que começam a fazer esse movimento no mercado imobiliário, é certo que vale a pena investir. Agora eu vejo Joinville reagindo de uma certa maneira, até no mercado de alto padrão. Durante muito tempo o mercado de alto padrão em Joinville eram só apartamentos grandes. A gente tinha aqui duas bandeiras, né? Curitiba do lado aqui nosso e Balneário Camboriú como regiões com 1 metro quadrado super alto, com um padrão de acabamento muito diferenciado, enquanto Joinville durante muito tempo era só apartamento grande. Tinham poucas construtoras de fato que entregavam um diferencial de acabamento, por exemplo. E agora não, agora a gente vê mais construtoras se preocupando de fato, entregando algo a mais do que o padrão normal, do que simplesmente tijolo, concreto e aço, né? De trazer experiências para os clientes. Então eu estou muito feliz com o mercado de Joinville e muito otimista. Tem 2 projetos imobiliários que estão para ser lançados, que ainda não estão sendo divulgados, aí, de 2 grandes empresas, né, que não são do mercado imobiliário, mas tinham muito patrimônio na cidade, muito terreno, e que vão lançar 2 empreendimentos que eu tenho certeza que vai dar uma outra alavancada na nossa cidade. Aí a gente tem uma cidade que é a melhor cidade para se viver, foi agora eleita há algum tempo atrás, alguns meses. Passado, acho, né? Acho que foi ano passado, né? A gente tem uma cidade segura, tenho vários clientes que vêm de São Paulo, grandes metrópoles, que vêm para Joinville e não quer mais sair daqui. Porque ao mesmo tempo que tem a segurança, é uma cidade, entre aspas, com cara industrial. Eu acredito que isso está mudando, aos poucos, mas está mudando. E que ao mesmo tempo está do lado da praia, você está a 30, 40 minutos da primeira praia aqui. Então tem todo um litoral, e modéstia à parte, a gente está muito privilegiado, porque o nosso litoral de Santa Catarina é espetacular. Tem a Serra aqui em Campo Alegre, que também é outra região que vai ter uma valorização imobiliária, já está tendo um crescimento imobiliário muito grande. Então acho que a gente está muito bem localmente falando do mercado imobiliário. Talvez essa não seja a realidade do Brasil inteiro, e não é. Mas a nossa região é privilegiada, isso eu te garanto, e eu vejo muitos clientes vindo, como a gente tem muita indústria na cidade, vem muita gente de fora. Vi muitas pessoas trabalhar em grandes indústrias aqui que quando chegam em Joinville se impressionam e constituem família aqui e não querem mais voltar para a sua cidade natal. Então o nosso mercado imobiliário, ele está nas 2 cidades, como a gente tem bandeira nas 2 cidades. Pissarras, o volume de procura, a demanda, a boca do funil lá é muito maior, então tem pessoas de várias outras cidades, né? A pessoa se aposenta, quer morar na praia, então tem um outro público lá também que a gente acaba atingindo. E Joinville
cresce de uma maneira um pouco mais lenta, vem um pouco atrás, mas tem um potencial muito grande de acelerar. Essa é a minha visão sobre o mercado aqui da nossa região. Tu fez um comentário que é muito caro para mim, porque eu considero que Joinville tem um potencial gigantesco em direção ao que tu falou e que nós precisamos olhar para isso, né? Tu fala do litoral, né? A gente acaba saindo de Joinville e indo para as praias, mas se a gente pegar e olhar para trás, né? A gente construiu a cidade sem olhar para a Bahia. Verdade. E tem um potencial imenso de produção aqui dentro da cidade, sem prejuízo ambiental, sem danos, né, severos, que a gente também entende que é fundamental. Mas é bastante interessante essa tua leitura. E tu falou dos apartamentos grandes, né? Hoje a gente percebe esse movimento. Há um tempo atrás se fazia o apartamento grande porque a conta era aquela. Eu tenho o valor do metro quadrado, para ganhar mais eu tenho que aumentar o tamanho do apartamento, porque daí eu consigo diluir um pouquinho mais os meus custos e melhoro o meu resultado. Sendo que a lógica ideal eu tenho que melhorar o valor do metro quadrado agregando valor nele. Porque Perfeito, eu posso Miguel. criar apartamentos que são mais compactos, porque as pessoas mudaram o ritmo de vida. Verdade. E a gente até encontra, né, uma coisa que é engraçada. A gente aqui tem idade parecida, mas quando você passa de uma certa linha, fica mais difícil você se ajustar ao público mais jovem. Verdade. Então você acaba não abandonando aquele teu perfil de consumo, a forma como eu enxergo pelo menos. E hoje você pega o jovem, né, que é o público que daqui a 10 anos vai estar consumindo, ele já não quer mais carro, ele já quer um imóvel que seja mais prático. Então tu tens uma chamada que diz o seguinte: talvez os apartamentos que a gente acha que já estão pequenos para um público já sejam até grandes para outros, né? Verdade. Então tudo isso também é um ponto de bastante mudança que a gente vai ter que encontrar nos produtos esse diferencial, né? O que eles realmente querem, talvez não esteja mais materializado, né, como tu falou, na parede, né, no tijolo. Sim. É no valor, na concepção daquele projeto, né? Sim. E um caso típico desse, de quem está enxergando isso e se tornou um ícone nacional, é a Housee, né? É uma construtora que tem apartamentos de 9 metros quadrados. Loucura, só a gente olhar aqui para São Paulo, que está aqui pertinho da gente. É difícil a gente imaginar que isso possa acontecer numa cidade tão tradicional como Joinville, mas eu vejo que é a mesma coisa quando a gente falava que um dia nós iríamos pedir um carro, um táxi pelo aplicativo. Ninguém imaginava que o Uber ia existir, né? Há 5, 6 anos atrás, 7 anos, já passou mais tempo. Mas hoje é algo totalmente comum. Eu acredito que esse perfil daqui a pouco deve se tornar comum aqui também. Então o mercado ele muda muito rápido e aí cabe aos empreendedores, né? A gente está falando sobre engenharia civil aqui, falando sobre o mercado imobiliário, cabe aos construtores, cabe aos donos de imobiliária, cabe aos arquitetos, cabe aos engenheiros, cabe, né, a toda a cadeia conseguir ter essa antevisão, né? Enxergar antes que isso aconteça e trazer isso para Joinville. Eu vejo que a nossa cidade, a gente tem uma possibilidade muito bacana sobre essa questão do mercado imobiliário, principalmente porque Joinville ainda tem muito campo, né? A nossa cidade é a maior cidade do estado, uma cidade muito extensa e que, por que não, ela não pode crescer também voltado para a Bahia, por exemplo? Por que não? Sim. Né? Então existe um público que consome o mercado náutico e está colocando todo esse dinheiro fora de Joinville. Exatamente. Sendo que poderia ser aproveitado aqui, né? Exatamente. A gente tem empreendimentos de alto luxo na cidade também, mas que antes não tinha. Exatamente. 3, 4 anos atrás, a gente via morador de Joinville que morava às vezes no imóvel aqui, vamos falar em valor só para ter parâmetro, mas o imóvel que valia 1 milhão, 900 mil, 800, 1 milhão e 200, e às vezes estava em Balneário investindo no imóvel de 6 milhões, 7 milhões. E ele não investia aqui, Miguel, porque ele não acredita em Joinville, é porque talvez não tinha o produto que ele estava buscando, não atendia a necessidade dele. Exatamente. Se existia esse movimento por parte de cada pessoa, cada empreendedor que faz parte dessa engrenagem do mercado imobiliário, se existia esse movimento
dentro de Joinville, eu acredito que o nosso mercado vai ser um mercado que tem uma possibilidade de rentabilidade, já tem hoje, mas uma possibilidade de crescimento, enorme. A gente tem ainda uma matéria-prima, né, que é a questão... Joinville é uma cidade extremamente arborizada, né? Esses projetos agora com parque que tem que vir para a cidade, coisas que vão trazer, porque no fundo as pessoas estão mais preocupadas com a qualidade de vida. Uhum. No fundo você pode perceber, a gente está vivendo numa era em que as pessoas estão tomando um pouco mais de cuidado com a saúde, a pessoa já não está mais deixando isso tão de lado. E quando você tem uma cidade que pensa dessa forma, isso ajuda muito no crescimento imobiliário também. Eu morei 1 ano em Curitiba, eu era apaixonado por descer do apartamento e ir lá correr no Parque Barigui. Isso é fantástico, era algo que trazia uma qualidade de vida enorme. Então, às vezes, a pessoa está investindo no mercado imobiliário no litoral porque ela quer correr na praia. E aqui em Joinville, a gente tem o nosso batalhão, por exemplo, que se tornou esse parque de maneira... E é cheio, né? Pode ir lá, cheio, que inclusive. Vai ter muita gente correndo. Mas a vantagem, né, Karina, é que a gente tem muito espaço ainda em Joinville para construir empreendimentos como esse, para agregar valor. Então, isso aqui é até um apelo não só para os donos de construtora, mas também para a cidade, né? Para quem está à frente, trazer essas inovações para Joinville, e que eu vejo que existe esse movimento já, e que a cidade já melhorou bastante. Eu estou percebendo esse crescimento, clientes inclusive elogiando, a gente está lá na linha de frente, ver pessoas que antes tinham certo preconceito com Joinville, que achavam que não ia, e hoje as coisas estão acontecendo de uma maneira mais rápida. Tem muita coisa ainda que pode ser ajustada, mas eu vejo que a gente está indo muito bem, sabe? E também mudou, eu vejo a questão das escolas, né? Tinha muita gente que vinha para trabalhar nas indústrias aqui e acabava tendo que morar em Curitiba, ou para o filho conseguir estudar numa escola internacional, onde tivesse o inglês, e agora em Joinville já tem. Então, acho que anda tudo em conjunto, assim. Para que a cidade cresça, tem que crescer tanto a questão imobiliária, como também educação, segurança, a etc. infraestrutura, né? Exato. Como um todo. Mas eu tô vendo que esse movimento ele está acontecendo. Eu não consigo ter uma leitura se ele... Eu acredito que ele ainda está no começo, né? Eu acho que essa é a leitura que eu tenho, porque tem vários projetos na cidade que a gente acaba sabendo que ainda não foi divulgado, não foi lançado, e que tende a ancorar ainda mais esse crescimento de Joinville. Essa é a nossa visão. Eu considero fundamental, né, a percepção de mercado e entender onde cada um está contribuindo. Tu fez um comentário a respeito da especialidade de vocês. Você se especializou nos lançamentos. Isso. Então você tem um dado precioso que é compreender o que as pessoas que estão dispostas a comprar um novo imóvel, seja o seu primeiro imóvel ou uma troca por um imóvel novo, ou o segundo imóvel, que o mercado de praia tem muito disso, né? É o segundo imóvel, é o imóvel de lazer. A gente precisa entender o que está vindo dali. E também é bastante importante essa especialização do mercado imobiliário. Verdade. Porque quando você toma a decisão de não vender uma gleba, tu está tomando a decisão de abrir mão de um imóvel que pode ser negociado a 15 milhões. Verdade. E como é um mercado que opera em cima de honorários, tu abre mão, né, de um ticket bastante alto. Verdade. Entretanto, para vender aquilo ali, precisa de uma especialização. Verdade. E aí, se você não consegue compreender o teu posicionamento, tu acaba não ajudando, né, o mercado de certa forma, e aí também não tem aquela colaboração, porque daí do outro lado, a gente fica também naquela situação, poxa, mas eu precisava de uma colaboração e não tenho, e aí acaba criando aquele distanciamento, e a incorporadora tenta absorver isso, e não é o core dela. O propósito dela é desenvolver produto. Ela tem que deixar o mercado se comunicar com quem está, né, em contato com esse cliente. Eu vejo também dessa forma. A gente está amadurecendo nesse ponto. E aí quando tu fala que é importante localmente as pessoas que estão à frente da cidade perceberem isso, vai no encontro daquilo que a gente tem como barreira na construção civil, que são as legislações. Elas precisam ser atualizadas também. Né? A gente precisa de um regramento mínimo, é óbvio, não dá para ficar mudando toda hora, porque também senão vira bagunça, né? Mas se você não estiver atento às novas tendências, aquilo que o mercado está demandando, você também impede que a cidade absorva novos empreendimentos. Né? Que a cidade comece a entender
Será que o meu ambiente integrado com a rua não é mais interessante, não é o que as pessoas querem? O batalhão é um caso clássico. As pessoas andam por ali, vão se divertir com criança ao final do dia, fazer seu exercício, final do dia, de manhã, mas é muito pontual. Sim. É só naquele local da cidade. A gente tem que espalhar isso em outras situações, em outros espaços, né? Mas você esbarra às vezes com a dificuldade da legislação. Né? Eu não posso fazer isso. E olha, Miguel, como é importante isso que você falou com relação à legislação, porque eu nunca tinha feito esse link e agora que você trouxe, eu lembrei sobre quando a gente teve em Joinville a mudança da lote. Sim. Você pode perceber, o nível dos empreendimentos subiram muito junto com a nova lote. O poder de construir projetos mais altos influenciaram em outras incorporadoras. Né? Incorporadoras, a gente tem incorporadoras na cidade que construíam muito forte na região do Paraná, por exemplo, e que nunca tinha entrado aqui. Estavam com uma linha mais econômica e hoje estão construindo também. Sim, então tem várias outras construtoras, várias outras empresas que estão vindo para Joinville porque isso é uma mudança, né? Um detalhe, por exemplo, na legislação fez ter um aquecimento maior no próprio mercado. E isso motivou, né, até novas empresas a surgirem. Né? A gente tem as tradicionais, empresas sólidas, mas até para as tradicionais foi bom essas novas empresas chegarem. Eu acredito muito que a concorrência é algo que fomenta e desafia as pessoas e as empresas, os empreendedores a crescerem. Então a gente teve esse crescimento que foi influenciado por um detalhe, por exemplo, como esse, que ajudou muito na questão da aceleração do crescimento do mercado imobiliário. Mas é bem importante isso que você falou com relação a nichar. Acho que a questão do foco, né? A gente vê isso na medicina, né? Existem especialistas, médicos especialistas, o cardiologista, a gente tem quem trabalha, o ortopedista, por exemplo, e tem o clínico geral. Às vezes esse clínico geral faz um pouco de tudo, mas ele não alcançou uma especialidade que poderia tornar a profissão dele mais relevante dentro da sociedade, poderia contribuir mais com isso. Eu vejo isso também dentro do setor imobiliário, por isso que quando a gente abriu a Vext não foi uma imobiliária, e sim uma assessoria de investimentos. A gente intitulou isso para poder ajudar e assessorar os nossos clientes a olhar para o mercado imobiliário de uma maneira diferente. Isso é importante. Poder ter uma reeducação dentro do mercado imobiliário. Né? Existem oportunidades que muitas pessoas acabam deixando dinheiro em cima da mesa por falta de conhecimento. Então, a gente trouxe essa proposta desde quando a gente montou o conselho do escritório, né? A gente tem um conselho consultivo para poder trazer isso, para continuar elevando mais o que está acontecendo aqui, o conhecimento. Né? Então, a XP fez isso, né? Quando ela teve o ápice da sua história, que foi realmente educar os investidores e depois mostrar o quanto que o mercado financeiro ele é interessante, que dá para você ter rentabilidade de maneira segura, e a gente tem essa visão para o mercado imobiliário para poder reeducar os investidores, reeducar pessoas que às vezes não estão aproveitando o mercado imobiliário por uma insegurança, por receio de quem está construindo, se aquele projeto vai ser entregue ou não. Porque pensa comigo, Miguel, a gente vende algo que não existe. Sim. Tá no catálogo ainda, então tem que trabalhar com a imaginação. É muito lindo, né? Vai ficar uns 3 anos sem aparecer lá. E com muita confiança dos clientes, né? A gente tá como colocando a nossa empresa como chancelando aquele projeto, acreditando, então é muito sério isso, né? A gente lida com famílias, com investidores e pra gente é muito importante conseguir assessorar e estar acompanhando os nossos clientes até o final do empreendimento, até a conclusão, a entrega da chave, e continuar ampliando essa carteira dele, os patrimônios dentro desse mercado, sabe? É o que a gente vem desenvolvendo. Essa transformação, né, de conceitos, eu considero muito importante. Na nossa incorporadora, a gente opera hoje no que eu chamo da linha do primeiro imóvel, e a gente está iniciando a linha do segundo imóvel. Que bacana. Eu acredito muito no efeito que a palavra gera, porque, claro, tem muita gente que usa isso só para, vamos lá, dourar a pílula, né? A gente está tentando internalizar isso para criar uma educação nos nossos clientes. Primeiro imóvel é um imóvel que ele é menor, ele está posicionado em regiões onde o ticket também acaba sendo mais baixo para que você consiga, no início da sua vida, adquiri-lo.
mas ele tem um prazo de validade, não com relação à construção, mas com relação à capacidade de te atender no crescimento da tua vida. Perfeito. E a gente fala do primeiro imóvel justamente para construir a ideia de que ele tem que pensar no segundo imóvel. E eu falo para meus clientes, hoje vocês são recém-casados, logo pensam em ter um filho. Talvez um segundo filho depois, esse imóvel já não vai mais servir. Então tu vai ter que ir para um segundo imóvel, não adaptá-lo. Ele já não vai servir para adaptação porque ele não foi feito para ser adaptado. Ele foi feito para você mantê-lo, agregar valor que o mercado agrega com o tempo, para que você possa vir de novo conversar comigo e adquirir um segundo imóvel. Porque eu não tenho dificuldade no futuro de daqui a pouco absorver o teu imóvel porque eu conheço, fui eu que fiz, eu conheço a estrutura. E claro, agora eu estou falando na ótica do incorporador, né? Mas eu quero nos parceiros também essa visão, porque esses parceiros que vão vender os nossos produtos também acabam absorvendo isso com o tempo. Sim. E entendem, não, esse imóvel aqui é daquela incorporadora, então é um produto de qualidade que vai atender uma outra pessoa que está chegando naquele mesmo estágio e possibilitando que outra passe. E eu acho que constrói na linha que tu está falando essa visão de investimento. Legal. Porque é, sem dúvida, o bem mais caro que as pessoas adquirem ao longo da vida, para a grande maioria. Perfeito. E se dá menos valor ao investimento que se faz no mercado imobiliário do que aquele que você faz, por exemplo, em veículos. Exatamente. É a sensação que eu tenho, né? Exatamente. Isso é muito importante, é bacana quando tu traz isso como o cerne aí do negócio de vocês. Eu sou um defensor do conhecimento, da educação, porque imagina comigo, Miguel, se a gente, certamente, você já fez essa reflexão. Como seria se lá no ensino primário, fundamental, você tivesse uma matéria chamada matemática financeira? Você tem uma educação financeira não com base no que os seus pais construíram. Porque a grande maioria não teve pais que tiveram algum sucesso financeiro, talvez. Uhum. E aí, a forma como essa pessoa lida com o dinheiro, ela acaba afetando na educação daquela criança que se tornou um adulto e que às vezes entra num financiamento veicular e não olha para o mercado imobiliário, por exemplo, onde a gente tem uma discrepância, né? Onde um valoriza, o outro deprecia, então, sem criar polêmica, sem entrar em assunto, mas é a realidade. Mas como que essa pessoa ela vai conseguir ter uma visão a longo prazo de construir patrimônio, de construir renda passiva para deixar para a geração, para poder daqui a pouco poder se aposentar, viver dos ativos. Então, essa educação que vocês estão construindo lá, ela é perfeita. E aí a gente entra num tema que eu sou apaixonado, que é vendas, porque a gente vender, na verdade, é você formar relacionamentos, é criar alianças, né? É fazer amigos, vender, servir, e eu acho que só tem não, talvez uma das melhores portas de entrada para um bom relacionamento, para uma boa venda, é a instrução, é trazer um conhecimento, uma nova visão, educação sobre o que ela pode construir no médio e longo prazo. Um grande vilão que a gente tem dentro do nosso mercado é que muitas pessoas acabam vindo, a gente estava falando aqui antes de iniciar o quadro, vindo para esse mercado, para o mercado que nós somos colegas de profissão aqui também, corretor de imóveis, para simplesmente ganhar um dinheiro, para poder dar uma passada. Então tá cheio de aventureiro. E aí tem que tomar muito cuidado com essas parcerias comerciais, para você que é incorporador, tem outros incorporadores talvez nos assistindo, para os clientes, né, que estão investindo com um corretor que às vezes daqui a 2 anos, ou 1 ano, ou 6 meses, ele já não está mais no mercado. Então é importante você fazer negócio com quem de fato está pensando no médio e longo prazo, né? Para que daqui a pouco ele está vendendo para os seus netos, daqui a pouco ele está fazendo negócio para a família toda, porque toda família tem um médico de confiança, tem um advogado de confiança e tem um corretor de confiança. É importante isso, eu sei porque isso foi o que eu vivi e vivo nesses 10 anos. E é muito legal quando a gente começa a participar desse crescimento, né? Imagina a tua alegria como incorporador, que aí a gente começa a trazer para a questão do propósito, né, do seu negócio. Poxa, imagina a felicidade, eu não sei se você já passou por esse ciclo do segundo imóvel, de cliente que já comprou o primeiro e já veio para o segundo. Não, ainda não, a gente está construindo isso para ter justamente essa possibilidade. Mas imagina que alegria. Mas eu já planto essa sementinha na cabeça dos meus perfeita a tua visão, porque daí você está contribuindo com o crescimento
daquela família, né? Sim. E a gente vem de um lar, poxa, é onde as pessoas vão viver os momentos mais felizes, às vezes os momentos mais difíceis também, mas dentro desse lugar, dentro desse lar, dentro desse imóvel, então tem que ser que ele seja, como a gente já falou, que ele atenda, né? Que ele não venha dar dor de cabeça. Exato. O imóvel, ele venha ser um lugar de refúgio, um lugar gostoso, um Exatamente. lugar que a pessoa queira estar lá, né? E não onde ela vai, nossa, ó, mais um vazamento aqui, mais né? Que ela fique feliz realmente com isso que ela adquiriu. E é muito sério, porque às vezes tem pessoas que só vão adquirir uma vida inteira. E existem pessoas que morrem e acabam não conseguindo conquistar o seu imóvel. É o produto mais caro da prateleira. Sim. Então tem que ter alguém que está ali junto, seja construindo ou intermediando uma negociação, assessorando esse cliente, mas que está pensando justamente no longo prazo, em criar relacionamento, em ser algo que a satisfação do cliente é o que importa. Né? Porque se você trabalhar dentro do nosso mercado, a gente vê muitas pessoas interessadas só na comissão, tá vendendo para poder ganhar um prêmio de uma meta ou alguma coisa nesse sentido, e não existe um propósito naquilo. Então, achei muito bacana a ideia dessa educação do primeiro e do segundo imóvel. Parabéns, eu tenho certeza que vai dar muito certo. E vocês da mesma forma, porque vocês trazem para o mercado essa visão, e isso é importante para nós. O imóvel tem que ser entendido como um ativo. A gente sabe que pegar, por exemplo, o pai rico, o pai pobre, ele vai falar que não, porque consome, e eu compreendo a ótica dele. Mas a pessoa tem que entender que ele é um ativo e um passivo ao mesmo tempo e saber como lidar com isso, porque é lamentável, a gente percebe que muitas vezes a pessoa acredita que tem um patrimônio e quando ela se depara com a realidade, ela tem um baita de um problema, porque ela nunca compreendeu de fato o que ela precisava fazer e nunca recebeu talvez uma orientação adequada, né? Exato. Enfim, são coisas que nos agradam, né? Do ponto de vista de incorporação, porque a gente acredita, né, na parceria com o mercado imobiliário, e também vai educando todo o resto, porque se vocês que estão desse lado da mesa entendem que dentro do mercado de vocês existem as pessoas que estão prejudicando e vocês estão fazendo um trabalho para combater isso, não há porquê a gente não se conectar nesse propósito. Né? Incorporadora, construtora, operador imobiliário, advogados que também participam muito dessas operações, para construir um mercado mais sólido, e a questão financeira que está muito em alta, né? Também vir e apoiar, né? Porque muitas vezes o cara acaba dizendo que não é um bom negócio investir em imóvel para vender um título de capitalização que é terrível, né? E a pessoa acaba aceitando, enquanto que ela podia fazer um investimento muito melhor contigo, né? Verdade. Que seria bom para mim. Então, eu acho que o mercado cresce, né? Enfim, o papo está muito bacana. Infelizmente, a gente acaba tendo uma limitação de tempo por episódio. Entretanto, não por oportunidade, né? E aí já fica o convite para a gente explorar em outra oportunidade novos temas no mercado. O mercado imobiliário sempre está em transformação. Aqui no podcast a gente criou uma certa tradição. A gente está buscando em cada convidado receber uma indicação de leitura para que o nosso público possa compreender ou buscar nessa literatura alguma inspiração que marcou o convidado. Então eu queria ouvir de você uma literatura que tu acha interessante, que te marcou, que tu considera bacana de compartilhar. Eu vou falar sobre uma que está lá no meu livro preferido, que é a Bíblia, a Parábola dos Talentos. Né? A gente está falando aqui sobre profissão, sobre negócio, sobre mercado, e a grande verdade é que existem pessoas, às vezes, que acabam escondendo o seu talento. Tem muita gente que, se tivesse abrindo a boca agora para poder transmitir o conhecimento, estaria ajudando uma multidão de pessoas. E lá na Parábola do Talento fala sobre aquele que multiplica os talentos, é o que no final mais é reconhecido, mais recebe, porque a quem mais tem, mais é dado, segundo a sua capacidade, segundo aquilo que você foca em desenvolver. Né? Então, eu acredito que, indiferente da profissão, seja um médico ou um gari, você precisa fazer o que você faz com paixão, com amor, com cuidado e multiplicando os teus talentos. Então, esse é o meu livro preferido, Miguel. É um livro que me ajudou bastante na minha
visão sobre negócios e crenças financeiras foi o Pai Rico, Pai Pobre, que você citou antes. Esse foi um livro que muito novo eu li e me ajudou muito sobre como ter uma mentalidade financeira, mas o livro que mudou minha vida foi a Bíblia Sagrada, sem religião, sem placa de igreja, mas ali tem tudo. Qualquer livro de autoajuda que você lê, você vai observar que está primeiro ali. Então, até foi no caso do Thiago Nigro, né, que falaram pra ele, mas o homem mais rico do mundo tá na Bíblia. E daí ele começou a ler por causa de Salomão, né? Exatamente. Então, e daí ele mesmo já falou em alguns podcasts que, nossa, muitos livros de autoajuda, quando tu vai ver, os ensinamentos, eles se assemelham com os da Bíblia. Exatamente. Então, né, a gente cristão, que lê a Bíblia, tem isso como rotina, a gente diz que ali tá o manual da vida, assim. Então, se realmente as pessoas lessem, ia mudar a vida de muita gente. O ler e colocar em prática é algo que diferencia, né? Os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Então, eu acho que o nosso mundão aí, essa geração que a gente vive hoje, ela precisa de mais pessoas que estão multiplicando seus talentos, colocando aquilo que Deus colocou dentro do coração dela para fora e ajudando outras pessoas. Então, acho que esse é o meu livro, tenho certeza, esse é o meu livro preferido e é o que eu acredito. Boa indicação, boa indicação. João, mais uma vez eu te agradeço, tá? Foi um grande prazer te receber aqui para falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário e também falar sobre todos esses outros aspectos e, inclusive, né, conhecimentos valiosos para a vida, né? A gente tem uma parte do bastidor que acaba não aparecendo, mas também de muito valor, né? Que acaba ajudando muito nas reflexões, né? Queria te deixar o espaço para que você fizesse as considerações finais, onde as pessoas podem te encontrar, rede social, fica à vontade. Legal. Então, gente, lá no Instagram, vocês podem me encontrar como João André Duarte, o meu nome completo, e também, se você for a Balneário Pissarras, está convidado a conhecer o nosso escritório. Que ficou bem bonito, por sinal. Ali na Nereu Ramos, né, na avenida principal, bem ao lado do Hotel Candeias. Não tem como não enxergar, ele é todo verde, então por isso que eu tô todo de verde aqui, o nosso sangue é verde mesmo. Aqui em Joinville talvez você já viu um Jeep passando verde para lá e para cá, é o Jeep da Vex também. E aqui a gente tá ali do lado da Tani Hoff no Elbor Offices, então estão convidados a tomar um café junto com a gente e conhecer mais da nossa história, da nossa estrutura. E qualquer dúvida, né, qualquer informação, qualquer coisa que a gente possa contribuir, é só mandar uma mensagem lá nas redes sociais, lá no Instagram. Obrigado, Miguel. Obrigado, Karine, pelo convite. Espero ter contribuído, né, com o que vocês buscavam. E parabéns pelo quadro, que vocês continuem transmitindo aí o conhecimento, transmitindo para as pessoas aí o que queima dentro do coração de vocês, sobre o segmento que vocês atuam, que é fantástico. Você estava falando sobre a construção, eu acho divino quando você passa no terreno e vê aquele arranha-céu, ou seja, uma casa, um prédio, que lá geralmente não é derrubado, vai ficar durante muitos anos lá, né? Então vira um troféu mesmo, né? Então sim, é muito uma bacana. assinatura, né? É uma marca assinatura que transpõe o tempo. Né? Eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Legal, gente. Considerações finais? Somente agradecer, realmente foi uma conversa bem legal. É uma área que a gente está, né, se relaciona diretamente, que é o mercado imobiliário. Então foi bem interessante entender, né, e ter essa visão que de fato a gente é privilegiado, a gente está numa região muito boa e a gente vê que o crescimento ali das praias, né, Barra Velha, Pissarras, está muito grande. Então, que bom que a gente está localizado nessa região. Eu espero que quem ouviu o podcast agregue de alguma forma. Legal. Maravilha. Lembrando que essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. Não deixe de conferir as redes sociais do nosso parceiro, que acredita e apoia, né, esse projeto. Vai lá no canal da Mútua, pega a última publicação, comenta lá no AGES Podcast para que eles recebam aí esse retorno, né, e entendam que há uma movimentação bacana através desse projeto. E claro, mais uma vez eu peço para que vocês se inscrevam no canal da AGES lá no YouTube, marque o sininho para receber notificações, compartilhe com seus amigos, parceiros e também nos siga lá no Instagram, no @AGESOficial e nos ajude a alcançar a nossa meta de 1000 inscritos. Eu me despeço por aqui, até o próximo episódio.